E aí, pessoal, hoje é terça-feira, dia do seu Sem Politiquês. Hoje a gente vai baixar um pouco as bandeiras desse fla-flu político para analisar o que significa a volta do ex-presidente Lula para a arena pública. O que o discurso dele aponta para o futuro, como ele deve se comportar na liderança da oposição e o que isso significa, obviamente, para o governo Jair Bolsonaro. A gente tem aí uma polarização política ou não tem? Isso é um problema ou não é um problema? Esse é o assunto da semana, mas eu também vou falar um pouco sobre a crise na Bolívia, que levou à renúncia do presidente Evo Morales. Vamos discutir um pouco os passos que ele deu para tentar continuar no poder, como é que isso erodiu um pouco a questão democrática na Bolívia e por que dá sim para chamar o que aconteceu lá nos últimos dias de um golpe. Vem comigo. Bom, um dos primeiros pontos que a gente precisa analisar a partir de agora é como a oposição ao governo Bolsonaro vai se organizar ou talvez se reorganizar com a volta do ex-presidente Lula ao debate político. Ele já tinha dito aos aliados, quando ainda estava na prisão, que achava que a oposição estava um pouco acanhada, estava desorganizada, estava dispersa e que isso era ruim especificamente para o PT e de uma maneira um pouco mais geral para a esquerda. O Lula, nos primeiros discursos que ele fez, já apontou exatamente o que ele quer que seja o tom desse novo movimento que ele pretende realizar a partir desse papel de um líder da oposição. Ele fez críticas duras ao governo Jair Bolsonaro, de maneira geral, e mais especificamente em relação às políticas econômicas, que ele chama de neoliberais. São medidas que têm sido tomadas agora nesse início de governo, entre as quais a reforma da Previdência, especificamente, que, segundo ele, reduzem os direitos da população mais pobre, dificultam a retomada do mercado de trabalho, a retomada de contratações e da própria recuperação da economia e também, especificamente, a distribuição de renda. Ele considera isso um ponto que é uma marca, uma bandeira dos governos dele, do próprio Lula, de 2003 até 2010. Então, por isso, ele quer tentar recuperar essa memória para apontar para a população, para mobilizar a população, os setores que são mais alinhados ao PT, ou que eram pelo menos mais alinhados ao PT, e formar aí uma massa de apoio que possa ajudar ele a fazer essa oposição ao governo Bolsonaro. Nesses primeiros 10 ou quase 11 meses de governo Bolsonaro, a oposição de fato ela se comportou de um jeito relativamente tímido. Havia, obviamente, alguns protestos que foram muito específicos em relação à questão da educação, como você deve se lembrar. Eles mobilizaram muitos sindicatos, estudantes até, mas o PT participou desses movimentos e tentou pegar carona também nesse sentimento de que havia mudanças negativas na área da educação. Mas não houve uma mobilização permanente da sociedade e nem dentro do Congresso. Se você lembrar, algumas derrotas que foram aplicadas ao governo Jair Bolsonaro, como algumas mudanças que foram feitas na própria reforma da Previdência, ou a derrubada de alguns decretos do Bolsonaro no Congresso, esses movimentos eles não foram liderados pelo PT, pela esquerda especificamente. Eles só conseguiram ganhar corpo porque aquele chamado centrão, que são aqueles partidos de centro-direita ou de centro, como o PP, o PL, o PSD, até o próprio PSDB, foram esses partidos que deram corpo a esses movimentos para causar algum embaraço, algumas dificuldades ao governo Bolsonaro. Então esse diagnóstico de que o comportamento da esquerda ele não era, digamos assim, majoritário, não conseguiu ter força suficiente para liderar um trabalho de oposição que realmente dificultasse a vida do governo Jair Bolsonaro, é correto esse diagnóstico. A impressão que o PT e que o ex-presidente Lula tinham e ainda tem é que de fato havia um vácuo na esquerda de maneira geral, porque o PT estava ali meio tímido, os outros partidos de esquerda não tinham força, capilaridade suficientes para liderar esse movimento, né, esse trabalho de oposição ao governo Jair Bolsonaro. E se a gente parar para pensar, mesmo um personagem como o Ciro Gomes, que estava fazendo discursos bastante fortes, estava viajando o país, participando de seminários, fazendo críticas pontuais, inclusive à política econômica do governo Bolsonaro, o Ciro não tinha uma base de apoio no Congresso suficiente para ter uma projeção maior como uma liderança da oposição. Ele teve uma quantidade grande de votos nas últimas eleições, ficou em terceiro lugar, mas ele não tinha tanto apoio em massa quanto o PT tinha. O PT saiu das urnas com a maior bancada na Câmara dos Deputados e com um candidato, o Fernando Haddad, que teve 47 milhões de votos, que não era pouca coisa. A saída do Lula da prisão projeta ele quase naturalmente como um líder desse movimento de oposição. E aí é importante a gente ver como é que vai ser o tom
do Lula a partir de agora, o tom dele nas ruas, nas manifestações, as orientações que ele deve dar ao partido, o tipo de aliança que ele vai formar com outros partidos de esquerda, mas é importante principalmente notar qual deve ser o tom que ele deve imprimir a esse trabalho dele e principalmente as chances de que esse tom, esse discurso dele tenha aderência. Primeiro dentro do PT, na esquerda de maneira mais ampla e nos setores sociais que são relativamente mais alinhados à esquerda. Lula fez 2 discursos públicos até agora, um assim que ele saiu da prisão em Curitiba e outro no dia seguinte, no sábado, quando ele foi até a frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que fica lá em São Bernardo do Campo, o berço político dele. Eu vou separar esses 2 discursos em 2 eixos principais. Tem o eixo político e o eixo econômico, como eu já mencionei. O eixo político ele é baseado num enfrentamento muito claro, um embate muito claro, uma contraposição muito clara em relação à figura do Jair Bolsonaro. Não é só as políticas públicas que ele está implantando, mas também as declarações do Bolsonaro, as movimentações, o histórico do próprio Bolsonaro. Quando o Lula falou, primeiro em Curitiba e depois em São Bernardo, ele tentou fazer um aceno de moderação, de certa maneira. Ele disse que estava cheio de amor no coração, que não buscava vingança de ninguém, etc, etc. Mas, por outro lado, é óbvio, ele tentou fazer exatamente esse choque, esse conflito com o Bolsonaro, porque, vamos ser sinceros, o papel da oposição, ele só existe quando existe um antagonista, né? Você só faz oposição a alguma coisa. Ninguém faz oposição dizendo que vai compor, que vai conversar, que vai negociar, que vai articular. Então está muito claro para o Lula e para o PT, de maneira mais geral, que é necessário fazer esse confronto. E o Lula, nesses discursos, tentou mesmo marcar de uma maneira muito firme essas divergências que ele tem com o Bolsonaro e fazer críticas, ataques mesmo ao presidente. O ex-presidente ele acrescentou alguns elementos bem fortes aí, que estão muito vivos, especialmente na militância petista. Um deles foi a questão das milícias no Rio de Janeiro. Como se sabe, existem vários pontos de contato entre a família do Jair Bolsonaro com esses grupos de policiais e ex-policiais que atuam em bando no Rio de Janeiro, enfim, atuando, dominando territórios de bairros inteiros, de comunidades. Existem parentes de milicianos que trabalharam em gabinetes da família Bolsonaro. A família, quando estava em cargos no Rio de Janeiro, deu medalhas, fez homenagens a policiais que depois foram acusados de participar de milícias. Mas, por enquanto, não existe uma prova concreta e definitiva de que o governo esteja trabalhando para favorecer esses grupos. O que o Lula diz, para reforçar essa história, é que o Brasil não pode ser governado para milicianos, que ele tem que ser governado para o povo brasileiro. É, de fato, aí um choque, um embate inegável entre os dois lados. Outro trecho que teve muito destaque desse segundo discurso do Lula foi quando ele cita o exemplo do Chile para dizer que a militância petista, a militância de esquerda, a militância ligada aos sindicatos, precisa ir para a rua, como a população do Chile fez, para defender seus interesses e mesmo para atacar, para fazer ataques às medidas aplicadas pelo governo Jair Bolsonaro. Olha, algumas pessoas enxergaram nisso um recado, uma tentativa de instigar manifestações violentas, quebra-quebra nas ruas. É um pouco precipitado fazer essa análise, porque no vocabulário político, quando você fala atacar, não é necessariamente um ataque físico. A gente está falando de um embate político. Então, se tiver gente na rua protestando, fazendo demandas, isso, obviamente, é parte do jogo democrático. Se o Lula está incitando as pessoas a irem para a rua e realmente é uma mobilização contra o governo Bolsonaro, se tudo parar por aí, está dentro das regras. Daí eu faço um gancho, então, para falar um pouco sobre o eixo econômico, que é um ponto muito importante desse discurso do Lula daqui para frente. Como eu disse, ele tenta resgatar uma memória sobre os anos Lula, quando tinha um crescimento econômico alto, quando você teve uma redução das desigualdades, uma redução da miséria principalmente. Ele tenta resgatar um pouco essa memória para mostrar para a população, olha, o que a gente faz é diferente do que o Bolsonaro está fazendo. E aí ele cita a degradação do cenário econômico, o aumento do desemprego, o aumento da desigualdade. O que ele faz aí é exatamente tentar fazer esse jogo de espelhos para mostrar que o que está sendo implantado agora é negativo e o que ele poderia implantar, não ele talvez pessoalmente, mas o PT de maneira geral, poderia implantar, seria melhor, principalmente para a população mais pobre. Um ponto que precisa ser destacado nesse trecho do discurso é que o Lula não cita os anos Dilma. A crise econômica que a gente vive até hoje, ela começou também por causa de medidas que foram tomadas ainda
no governo Dilma até o impeachment dela em 2016. Como ele não faz menção exatamente ao governo Dilma, ele também não faz uma autocrítica sobre as medidas econômicas que podem ter sido equivocadas naquela época. Não seria nenhuma surpresa se ele falasse, porque em algumas entrevistas, quando ele estava na prisão, ele criticou medidas como aquela política de desonerações para setores específicos que foi tomada no governo Dilma e foi considerado um fracasso. Essa política de desonerações é uma política de redução de impostos para favorecer alguns setores que, segundo a equipe econômica do PT naquela época, dizia que eram os setores que empregavam mais. Isso até está em discussão um pouco no governo Bolsonaro, tem alguns ensaios de medidas de desoneração, de redução temporária de impostos, que são realmente muito controversas. E essa terceira maneira como o Lula escapa um pouco de encarar problemas dos governos da Dilma é quando ele foca especificamente em medidas que estão sendo tomadas agora, depois que o Bolsonaro assumiu o poder. Ignora também os anos do governo Temer, o que foi tomado, medidas que foram tomadas antes de o Bolsonaro chegar ao poder. Com isso, ele faz uma contraposição imediata e direta entre Lula e Bolsonaro. Esse é mais ou menos o quadro que o Lula traz para o debate político e a gente tem que ver também como é que o Bolsonaro vai se comportar. Ele tem uma popularidade relativamente alta, ele tem um grupo de aliados muito fiéis e tem a máquina do governo nas mãos, então é óbvio que a resposta dele, a reação dele, também vai ser importante nesse jogo. É basicamente um consenso entre os analistas que o Bolsonaro se beneficia com a volta do Lula à cena, porque o Bolsonaro ele surfou muito na onda do antipetismo até a eleição de 2018. Até antes da campanha ele já se beneficiava disso, porque ele se apresentava como um grande rival, um grande antagonista do PT, um grande antagonista do Lula. Então as pessoas olhavam para ele como uma solução, como uma maneira de evitar a volta do PT ao poder. Agora, com o Lula trabalhando, tentando mobilizar a sua base política, o Bolsonaro pode de novo beber dessa fonte, pode insinuar que só ele seria capaz de parar o PT mais uma vez. O principal movimento do Bolsonaro até agora foi reforçar a questão da corrupção. Ele disse, quando o Lula saiu da cadeia, que apesar de ele estar livre, apesar de ele estar solto, ele ainda responde a muitos crimes, ainda tem condenações, então ele quer de novo realmente fazer uma contraposição entre a turma da Lava Jato, de maneira geral, que ele simbolizou ali um pouco em algum momento, pelo menos até a campanha presidencial, e o Lula, que faz críticas à Lava Jato e tem condenações nas costas por causa exatamente da operação. Mas o presidente ainda não achou exatamente o tom dessas respostas que ele vai dar. Ele fala que não quer dar espaço para presidiário, nas palavras dele, e não fica aí num embate permanente com o Lula, não fica instigando esse tempo todo a população a ficar atacando o Lula. Ele está ainda tentando encontrar esse tom. O que a gente consegue ver, obviamente, é que essa questão da corrupção é um ponto central. E é por isso, por exemplo, que existe uma dobradinha entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro. O Bolsonaro e o Moro se estranharam várias vezes ao longo desse começo de governo. O Bolsonaro desautorizou algumas posições do Moro, tentou fazer algumas interferências em órgãos de controle que eram defendidos pelo Sérgio Moro, então existia ali uma certa tensão. Mas quando a gente vê esse momento em que existe, entre aspas, um inimigo comum, que é o Lula que é um grande antagonista do Bolsonaro e também faz críticas, ataques muito pesados ao Sérgio Moro, os dois acabam se unindo nesse discurso de que a corrupção não pode vencer. E aí nesse embate entre o governo, liderado naturalmente pelo Bolsonaro, e a oposição, que deve ser liderada agora pelo Lula, existe o que muita gente chama de um momento de polarização política. Você deve ter ouvido essa expressão muitas vezes nos últimos dias. Tem gente, por outro lado, que acha que não dá para chamar isso de uma polarização política porque os dois lados não estão se comportando da mesma maneira, que não são equivalentes, etc. Bom, então vamos tentar entender um pouco o que é polarização política. A polarização política ela acontece quando dois campos acabam concentrando o debate político e aglutinando um pouco as forças, tanto as forças políticas, partidárias, quanto o próprio eleitorado, deixando ali pouco espaço para um terceiro elemento, uma terceira via, uma terceira voz, de certa maneira. O que a gente consegue enxergar, pelo menos até agora, e até com retrospecto dos últimos anos e da última campanha presidencial, é que, de fato, existe ali um ambiente polarizado.
Isso não significa necessariamente que vai haver uma radicalização, que os dois lados vão adotar posições extremadas ou vão ser extremistas, radicais. Não é nada disso que se trata. É simplesmente uma configuração do cenário político em que você tem dois polos que estão ali concentrando as forças e concentrando o debate político. Isso também não significa, como eu disse, que os dois lados sejam equivalentes, que eles estejam equidistantes do centro político. Pode ser que um esteja mais perto de um extremo e o outro esteja um pouco mais próximo do centro, que pode existir um embate entre um centro e uma extrema-direita, por exemplo, ou uma esquerda e uma extrema-direita. Então, quando a gente fala em polarização política, não necessariamente a gente está falando em radicalização. E aí é bom ficar de olho porque tem muita gente tentando distorcer essa questão da polarização política ou para dizer que o Lula vai contribuir para uma radicalização, o que a gente não viu até agora, ou então para estabelecer uma falsa equivalência, para dizer que o Lula e o Bolsonaro são duas faces da mesma moeda. Não é nada disso, a gente já observou muitas vezes que existem particularidades para cada um desses personagens. Você vai observar como eles se comportam e aí você vai tentar entender qual é a posição de cada um nesse espectro político. Pode haver polarização se o espectro político estiver um pouco mais desbalanceado para um lado ou para o outro. Bom, nesse ambiente, como é que vai ficar especificamente, então, o jogo político e o jogo eleitoral para as próximas duas eleições, em 2020, as eleições municipais, e 2022, que são as próximas eleições para presidente? O Lula, como a gente sabe, ainda não é elegível, ainda não poderia ser candidato a nada. A decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada disse que ninguém pode ser preso até que estejam esgotados todos os recursos. O Lula já foi condenado no caso do triplex do Guarujá em primeira instância, em segunda instância e também no Superior Tribunal de Justiça, que negou o recurso dele. Então confirmou, na verdade, a condenação. Isso significa o quê? Isso significa que ele ainda está submetido à lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa estabelece que alguém que é condenado por um colegiado, ou seja, a partir da segunda instância, não pode se candidatar por 8 anos até o fim do cumprimento da pena. Então o Lula estaria fora do jogo eleitoral por bastante tempo. Isso só pode mudar se a condenação do Lula, no caso do triplex, for anulada. O Supremo Tribunal Federal ainda vai se debruçar sobre isso, ainda vai ver aquele caso em que se argumenta a tal da suspeição do juiz Sérgio Moro, que seria um argumento de que ele não foi um juiz imparcial, principalmente com base naquelas mensagens que foram divulgadas pelo site The Intercept, que mostram ali o Moro conversando com os procuradores, enfim, que seria um indício de que ele estaria dando mais peso para o trabalho dos procuradores do que para o trabalho da defesa. Isso é um ponto que está sendo argumentado em relação ao questionamento da imparcialidade dele. Bom, isso ainda vai ser decidido, mas o fato é que, por enquanto, pelo menos ainda, está se aplicando a lei da ficha limpa. Se essa condenação for anulada, o processo volta para a primeira instância, praticamente do zero, e aí o Lula recupera esse direito de ser candidato. A questão é quanto tempo ele vai ficar ainda sem condenações que façam com que se aplique a lei da ficha limpa. E por quê? O Lula enfrenta vários outros processos. No ano que vem, pode ser que aconteça já uma condenação, pode ser que saia uma sentença em relação àquele processo do sítio de Atibaia. Esse processo ele deve estar voltando agora para a primeira instância por causa de, enfim, uma série de circunstâncias judiciais, mas pela progressão que a gente acompanha na Lava Jato, pode ser que até o fim do ano que vem exista uma nova sentença que pode ser uma condenação em segunda instância para o Lula no caso do sítio de Atibaia, e aí ele volta a perder o direito de ser candidato. De qualquer maneira, sendo candidato ou não, ele quer liderar a oposição, mesmo que ele não possa botar o nome dele lá na urna. Tem outra nuance importante sobre essa atuação do Lula que está embutida ali naquele discurso dele de São Bernardo do Campo. Quando ele fala, tem muita gente querendo derrubar o Bolsonaro, fazer o impeachment do Bolsonaro, e o Lula rejeita essa hipótese. Ele fala, olha, o cara foi eleito democraticamente, a gente aceitou o resultado, então ele está aí por 4 anos. Que senha é essa? Que recado é esse que ele quer dar? Ele está dando um recado de que ele quer preservar esse movimento de embate, de oposição com o Bolsonaro pelos próximos 4 anos, até 2022. E aí o Lula diz que a esquerda em 2022 vai ganhar dessa ultradireita. Nas palavras dele, lá em São Bernardo do Campo, é isso que ele quer. Ele quer enfrentar o Bolsonaro nas urnas, não está trabalhando, insuflando um processo de impeachment, um processo para derrubar de maneira violenta o Bolsonaro
Antes disso, a gente ainda vai observar, logicamente, se o discurso e a imagem, a figura do Lula vai ter aderência na população, além dos nichos que são mais alinhados à esquerda. A gente vai ver, antes dessa eleição de 2022, naturalmente, a eleição de 2020, que pode ser um teste desse embate entre o bolsonarismo e o lulismo, se é que a gente realmente pode dividir dessa maneira. Em 2020, o Lula tem tentado articular candidaturas, lançar muitas candidaturas do PT para reforçar o partido, naturalmente, mas também fazer algumas alianças com outros partidos de esquerda. Os primeiros movimentos que ele fez foram em direção ao PCdoB. Por exemplo, o PT pode apoiar a candidatura da Manuela Dávila à Prefeitura de Porto Alegre, e ao PSOL, que é uma possibilidade de o PT apoiar a candidatura do Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. São esses os primeiros movimentos que o Lula fez em direção às forças da esquerda. Você pode estar aí, naturalmente, sentindo falta de uma menção ao Ciro Gomes. A relação entre os dois está muito desgastada mesmo. Em 2018, o Lula, o PT de maneira geral, se recusou a fazer uma aproximação com o Ciro Gomes, especialmente para preservar a força política do PT. O PT achava que podia ter um desempenho melhor sozinho, liderando a cabeça de chapa ali na eleição presidencial, do que dando um apoio ao Ciro Gomes, por exemplo. O PT, de fato, foi para o segundo turno, não venceu, mas agregou esses 47 milhões de votos com o Fernando Haddad. O PT isolou, de certa maneira, o Ciro Gomes, né? Fez com umas alianças com alguns partidos de esquerda que acabaram tirando esses partidos ali do campo de influência do Ciro Gomes, como foi o caso do PSB. E o Ciro ficou realmente furioso com esses movimentos do PT. Ele se sente traído, de certa maneira. Ele diz que o Lula é um farsante, que continua sustentando uma farsa de que pode voltar a ser candidato, como fez em 2018. O Ciro não está ali trabalhando para criar nenhuma ponte com o Lula, nenhuma ponte com o PT. Essa eleição de 2020 pode ser um termômetro de como é que a esquerda vai se organizar, se de fato vai haver uma divisão ali entre um grupo mais alinhado ao PT e esse personagem do Ciro Gomes, especificamente, que a gente ainda não viu que tipo de forças ele ainda pode agregar. Eu vou aproveitar alguns minutos agora também para falar sobre essa crise que está rolando na Bolívia, que é uma questão muito importante do ponto de vista da preservação da democracia. Como você sabe, o presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciou nesse último domingo em meio a protestos e questionamentos sobre essa última eleição presidencial que ele venceu em outubro. Além desses protestos, teve uma pressão muito grande de forças paramilitares e das Forças Armadas para que ele deixasse o cargo. Fazer uma retrospectiva rápida sobre a trajetória do Evo Morales e como é que alguns movimentos dele acabaram contribuindo para o acirramento dessas tensões e para essa crise. O Evo foi eleito pela primeira vez em 2005, ele fez um governo bem avaliado na Bolívia, conseguiu levar o país a um crescimento econômico de mais ou menos 5% de média nos últimos anos, o que é bastante, contribuiu para a redução da desigualdade, ele se beneficiou naturalmente de uma valorização do gás natural, que é um dos principais ativos econômicos da Bolívia, então conseguiu dar uma turbinada na economia e reduzir a desigualdade um pouco com base nessas atividades econômicas. Ele acumulou uma popularidade grande e, por isso, tentou se candidatar a um terceiro mandato em 2014. Isso não é permitido na lei da Bolívia, mas o Evo fez ali uma interpretação de que, como uma nova Constituição tinha sido aprovada, tinha entrado em vigor em 2009, na verdade aquele não seria o terceiro mandato dele, seria só o segundo mandato de acordo com a nova Constituição. Então ele fez um questionamento aos tribunais, os tribunais que eram relativamente amigáveis ao Evo toparam essa e falaram, não, beleza, você pode ser candidato. E aí o Evo se candidatou mais uma vez em 2014, ganhou mais uma eleição, graças exatamente a essa popularidade dele. Ele deveria sair do poder agora, depois das eleições de 2019, mas já ali, lá atrás, ele lançou um referendo para a população para perguntar se ele poderia ser candidato a um quarto mandato. Para surpresa dele, a população respondeu que não. Venceu o não por 51% a 49%. Foi apertado, mas a população deu ali um recado. O Evo ignorou o resultado desse referendo, fez uma interpretação da Constituição, dizendo que qualquer boliviano pode ser candidato a presidente, então por isso essas restrições de mandatos
não deveriam ser aplicadas e ele poderia sim ser candidato agora em 2019. Foram duas manobras claras que provocaram aí uma erosão das regras do jogo, das regras da democracia na Bolívia. Porque essas regras elas existem, essas limitações de mandato existem, exatamente para evitar que um mandatário se perpetue no poder e que acabe ali desgastando um pouco o jogo político. O Evo insistiu, foi candidato e a Justiça Eleitoral acabou declarando ele vencedor em primeiro turno. Só que havia uma série de denúncias de fraude em relação a esse resultado, a essa eleição. A Organização dos Estados Americanos, que foi para a Bolívia para fiscalizar, para monitorar e auditar as eleições, apontou que houve manipulações nos sistemas de totalização, de contagem dos votos, o sistema de transmissão de dados de uma sessão eleitoral para esse comitê central, enfim, acabou dando um veredito de que houve fraude, de que as eleições não foram limpas e que, portanto, elas não deveriam ser validadas. A população foi para as ruas, teve muita violência na Bolívia nas últimas semanas. Os líderes da oposição, que são Carlos Mesa, que foi o candidato derrotado pelo Evo nessa votação, e o Luiz Camacho, que é um personagem considerado radical, que tem o apoio de milícias, de forças paramilitares na Bolívia, que tiveram aí nas ruas durante esses tempos de protesto, eles fizeram aí uma incitação muito grande a que a população tentasse invalidar o resultado dessa votação, tentasse derrubar o governo Evo Morales. Teve muita violência esse tempo todo, até o momento em que, no domingo, as Forças Armadas deram um recado na televisão para o Evo Morales. Eles sugeriram que o Evo deixasse o cargo. Horas antes disso, o Evo já tinha dito que ia convocar novas eleições, ia aceitar o veredito da Organização dos Estados Americanos e ia, de fato, fazer novas eleições. No momento em que o Evo faz esse gesto de tentar recuar, de tentar reduzir essa tensão, e as Forças Armadas fazem esse movimento para sugerir, entre aspas, que o Evo saia do cargo, a gente chega num nível de tensão irremediável. Porque, como você deve imaginar, quando as Forças Armadas, que são submetidas ao chefe de Estado, enfim, basicamente se divorciam do governo, do chefe do governo, aí você não tem exatamente uma sugestão para que ele deixe o cargo. É uma jogada de força que não dá para interpretar de outra maneira. As Forças Armadas não foram o único elemento que levaram a essa renúncia, a decisão do Evo de renunciar ao cargo, mas certamente foi crucial que eles tenham feito esse gesto. Esse é um dos elementos que leva muitos analistas a dizerem que esse é um golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? O golpe de Estado é quando você remove, você derruba um governo fora das regras democráticas, fora dos processos legais, seja pela força, seja pela violência, enfim, quando um ator de dentro do governo, de dentro do aparelho estatal, participa de um ato que acaba levando à derrubada de um governante que ainda tem um resto de mandato pela frente, por exemplo, como é o caso do Evo, aí sim está configurado um golpe de Estado. Você pode discutir se era um golpe de Estado necessário porque o Evo estava desgastando a democracia, estava tentando se perpetuar no poder, cometeu uma fraude eleitoral. Tudo isso está no jogo, faz parte dessas, enfim, investigações que estão sendo feitas sobre a questão da fraude eleitoral, sobre até onde o Evo queria chegar, mas, independentemente desses movimentos, da posição em que o Evo estava adotando, de fato, a derrubada dele, a saída dele do poder, por mais que tenha sido uma renúncia voluntária, entre aspas, porque ele realmente anunciou que sairia do cargo, existe aí uma configuração de um golpe de Estado exatamente porque foi um movimento pela força, porque foi um movimento que interrompeu um mandato presidencial sem uma previsão legal específica. Não dá para dizer que o Evo seguiu todas as regras do jogo, estava jogando tudo bonitinho, mas ele sofreu um golpe fora das regras também. Essa semana eu fico por aqui, na próxima terça-feira, 8h30 da noite, eu tô de volta. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um programa novo estiver no ar. Até semana que vem.